Altíssimo, Deus poderoso, meu Deus e meu Pai, abre o nosso entendimento para a tua santa palavra. Dai-nos a vitória, meu Deus, nessa madrugada. Dai-nos a vitória nesse dia. Que nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz. Não deixe nós sermos enganados por vozes estranhas. Não deixe nós sermos enganados, meu Pai. Que enganado e confundido sejam nossos inimigos. A palavra de Deus está em Mateus capítulo 9. Mateus capítulo 9, o paralítico de Cafarnaum. E entrando no barco, o paralítico de Cafarnaum. Capítulo 9. Entrando no barco, passou para outra banda e chegou da sua cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama. O que foi que aconteceu? Trouxeram esse paralítico até Jesus. E você? O que está trazendo até Jesus agora? E você, o que vai apresentar a Jesus? Não fale para mim. Você não precisa escrever o teu problema, o teu pedido de oração. Você não precisa escrever aqui o que você está passando. Guarda aí no teu coração. Fala em espírito para Deus. Aqui trouxeram um paralítico aonde Jesus estava. E Jesus está aqui. Então, no teu coração, fala para Jesus. Jesus, o meu problema é esse. Jesus, o meu pedido de oração é esse. Estamos entendendo o que o Senhor está falando aqui, o que Deus está fazendo aqui. Eu vou agora, nesse momento, falar para Deus o que eu quero. Amém? E você aí, no teu pensamento, fala para Deus. Aqui trouxeram um paralítico até o Senhor Jesus. E agora eu não sei o que é que você está precisando, mas apresenta. Jesus, é isso aqui que eu te apresento, é isso aqui que eu quero, é isso aqui que eu preciso. Pode ser a libertação da tua família, pode ser providência financeira, pode ser saúde. O paralítico, ele precisava andar, né? Então agora apresente. Jesus, vendo a fé deles, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Oh, Jesus amado, e vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo. Perdoados são teus pecados. Jesus, ele falou para o paralítico para ele ter bom ânimo. E isso que nós precisamos, né, gente? Nós precisamos ter ânimo. As lutas não têm sido poucas. Tenho certeza disso. Cada um que está aqui tem a sua luta, porque o inimigo das nossas almas, ele luta contra nós. O inimigo das nossas almas, todo dia, ele vem guerrear contra nós. E muitas das vezes você fica desanimado. Você fica desanimado quando as pessoas não te entendem. Você fica desanimado quando a tua esposa não te entende. Você fica desanimado se você fica desempregado. Você fica desanimado se você está enfermo. Então, muitas pessoas acabam ficando desanimadas. Mas o Senhor Jesus veio aqui dizer para mim, para você: tem bom ânimo. Gente, ora a gente tá alegre, ora a gente tá chorando, ora a gente tá com ânimo, ora a gente tá desanimado. Sabe por que nós vivemos assim, gente? Porque nós somos corpo e nós somos espírito. Nós somos corpo, alma e espírito. O teu espírito tá forte. Por quê? Porque você ora, você busca Deus, porque você jejua, porque você tá na vontade de Deus. Mas o teu corpo, ele se desanima. O teu corpo entristece, nosso corpo chora. Nós, como seres humanos, nós sentimos esse desânimo, mas o espírito é forte. O teu espírito é forte. Quando pensa que não, você está de novo na fé, você está de novo orando, você está de novo buscando a Deus, você está de novo fortalecido por Deus. Por isso que nós precisamos do Espírito Santo, porque só Ele para nos dar ânimo, só Ele para nos fortalecer, só Ele para nos ajudar. Por isso que Deus, ele falou na sua palavra, né? Jesus falou na sua palavra que ele iria para o Pai, mas enviaria o Consolador. Ontem antes de dormir, eu estava orando e estava falando para o Espírito Santo, venha me consolar. Venha me consolar porque eu estou aqui desanimado, estou aqui triste. Então, louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. E o que aconteceu? Ele me consolou, eu dormi e acordei, era 10 para as 3 da manhã. Eu ainda orei assim: Senhor, que eu acorde renovada para a live, porque eu fui dormir um pouquinho tarde. Gente, o Senhor, nós estamos passando por essa luta.
carne é frágil, a carne se abate, a carne chora, a carne adoece, a carne se entristece, mas o espírito dele tem que ser forte, e nosso espírito tem que estar em comunhão com o Espírito Santo. Aí o que o Espírito Santo vem te dar ânimo? Vem e fala para você, tem bom ânimo. E Jesus falou para ele, e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo, perdoados são teus pecados. Então esse paralítico estava enfermo por causa dos pecados. Então tem pessoas que ficam doentes, gente, por causa dos seus pecados. Sabia disso? Está aqui o Senhor falando. Tem gente que está doente, gente, por causa da maldade do seu coração. Louvado seja Deus, não por causa da enfermidade, de uma gripe, de um resfriado, não, mas por causa da maldade, porque o seu coração é mau, deseja mal para os outros, e aquele mal que você deseja para os outros, volta para você de algum jeito, e volta muitas das vezes como enfermidade. Então, aqui o Senhor falou, perdoados são teus pecados. Então, quando o Senhor perdoa os nossos pecados, o que acontece é uma cura na tua vida, há uma cura do teu corpo, há uma cura da tua alma, há uma cura na nossa vida. Então, o perdão, ele cura também, para você ter uma ideia. O perdão também cura. Por isso que nós temos que nos arrepender, por isso que nós temos que reconhecer o nosso pecado, por isso que nós temos todos os dias falar para o Senhor, Senhor, me perdoa. Muitas das vezes a gente não sabe o que nós não estamos agradando a Deus. Às vezes a gente pode fazer alguma coisa, gente, que não agrade a Deus, mas você acha que está agradando. Por isso que nós pedimos perdão do Senhor todos os dias, não porque você vive em pecado, mas porque você não sabe como o Senhor te vê. O Senhor, ele conhece a intenção do nosso coração. E o Senhor tem falado muito isso para mim. Eu conheço a intenção do coração. Eu vejo a maldade. Você pode falar comigo, você pode dar paz do Senhor para mim, você pode falar coisas boas para mim, mas o teu coração, a intenção não é aquilo que tu fala. O teu coração está escondendo algo contra mim. O teu coração está maldando algo contra mim. Estou colocando eu como exemplo, né? Tá entendendo? Então é assim, mas Deus, ele conhece a intenção do nosso coração. Deus conhece se o nosso coração está bem ou está mal. Se o nosso coração está do jeito que falamos para as pessoas. Então, louvado seja Deus, agradecido ao Senhor, ele perdoa os nossos pecados. E ele estava dizendo aqui para esse paralítico, tem de bom ânimo, filho, ele chama de filho. Olha aí, de filho, de filha. Por isso, gente, Jesus ele sabia como ganhar uma alma. Jesus ele sabia como ganhar um pecador, como resgatar um pecador. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado seja o Senhor. O Senhor sabe trabalhar para ganhar uma alma. O Senhor sabe trabalhar para resgatar uma alma. O Senhor sabe trabalhar para que a gente entenda que Ele é o Salvador, que Ele é o nosso ajudador, que Ele é Senhor para perdoar os nossos pecados. Ele é benigno, ele é bondoso, louvado seja Deus, engrandecido. E ele estava aqui falando com esse paralítico, que perdoado eram seus pecados. E o que foi que aconteceu? Aí começaram a falar de Jesus. Eis que alguns dos escribas diziam entre si, ele blasfema. Então, você sabe a história de Jesus. Muitos do que conheciam a palavra, doutores da lei, muitos seguidores da lei, mas não da graça, né? Mas não da graça, não acreditando que ele era o Filho de Deus. Interessante que Jesus, gente, os profetas revelaram, o Senhor revelou aos profetas que viria o Salvador. Jesus ele veio à terra, mas antes dele vir à terra, havia uma revelação, havia uma profecia que viria o Filho de Deus, que viria o Salvador. E o Filho de Deus estava na terra, e o que foi que aconteceu? Eles não acreditaram. Eles não acreditavam e eles começaram a falar que ele estava blasfemando. Eles começaram a falar, né, que Jesus blasfemava contra Deus. Mas agora preste atenção, que blasfêmia é essa? Blasfêmia de perdoar pecado? Se o próprio Jesus nos ensina para nós perdoar até os nossos inimigos,
para nós perdoarmos aqueles que nos fazem mal. Quando você perdoa alguém que te faz mal, tu está perdoando o pecado daquela pessoa. Não é verdade? Claro, é assim. Se você perdoa alguma pessoa que te fez mal, tu está perdoando o pecado dela. Só que eles não entendiam que o perdão, e louvado seja Deus, ele dá uma libertação para a pessoa que estava no pecado, que fez a maldade. E aí falaram que Jesus estava blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Lembra da intenção? Lembra da intenção do coração? Presta bem atenção. Eu já falei que o coração pensa. Porque tem gente aí que diz que coração não pensa. Pensa. Olha aqui que Jesus está falando. Olha aqui que Jesus falou para eles. Por que pensais mal em vossos corações? Então o coração pensa. Porque tem gente dizendo aí que o coração não pensa. Gente, os nossos pensamentos vêm do nosso coração. Aí, o que você pensa está aqui, ó, dentro do teu coração. E era isso que Jesus estava falando. Que Jesus estava vendo o que eles estavam pensando. Que Jesus estava vendo as intenções do coração dele. Olha só, o poder de Deus, o Filho de Deus, o profeta na terra, com discernimento, né? Louvado seja Deus, agradecido, porque quem tem o dom do discernimento, você pode estar lá falando mentiras e mentiras, mas quem tem o dom do discernimento sabe que você está mentindo, sabe? Muitas das vezes deixa você mentir à vontade, porque não adianta rebater, não adianta falar. O mentiroso ele vai continuar dizendo que ele é o verdadeiro. Ele vai continuar afirmando que ele está na verdade. Tem tantas pessoas, gente, que estão tão firmes na mentira que eles falam mentiras como se fossem verdadeiras. E por isso tem as falsas doutrinas, por isso tem os falsos ensinamentos, as falsas religiões. Eles acreditam tanto naquela mentira, que eles tomam para a vida deles como verdade. Eles não querem, louvado seja Deus, a verdade da palavra. Eles não querem a verdade do Salvador. Eles não querem crer que Jesus é o nosso Salvador. Eles querem crer que o fundador tal daquela religião, daquela seita, daquela doutrina, eles querem crer nessas pessoas, mas não querem crer em Jesus. Louvado seja Deus, agradecido. Foi Jesus que deu a vida dele por mim e por você. Foi Jesus, louvado seja Deus, não foi João, não foi José, não foi Pedro, louvado seja Deus, engrandecido, não foi pastor, sempre eu repito isso, não foi pastor, não foi padre, não foi papa que deu a vida dele por nós. Quem deu a vida dele por nós foi Jesus. Ele é o nosso Salvador, ele que foi o Cordeiro imaculado, o sacrifício pela tua vida e pela minha vida. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E o Senhor, louvado seja Deus, é tão comprovado que ele esteve na terra, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou ao terceiro dia. Tudo que Jesus fez aqui na terra foi testificado, foi comprovado, é existente. Tem religiões que dizem que ele é o profeta, que ele foi enviado, mas não falam que ele é o Filho de Deus. Mas nós que estamos aqui todas as madrugadas, nós que não vimos a Jesus, mas nós somos bem-aventurados, porque nós cremos em Jesus, nós cremos nas Escrituras Sagradas e nós cremos que ele é o nosso Salvador, que ele é aquele que veio para te salvar e para me salvar, que ele é aquele que veio para perdoar o nosso pecado e para nos ensinar a perdoar, que ele é aquele, louvado seja Deus, engrandecido, que veio abrir o caminho para mim e para você, que veio trazer o reino do céu, que veio trazer a salvação para a tua casa, que veio trazer o perdão para nós, que veio trazer o amor de Deus, louvado seja Deus, manifestado pelo Filho dele, dando a vida dele pela minha salvação e pela sua salvação. Então, louvado seja Deus, o Senhor que conhece os corações. Você pode falar palavras bonitas para quem você quiser, mas se o seu coração, os pensamento é maldade, como Jesus disse, eu conheço os pensamentos do seu coração. Ele disse, por que pensais mal em vossos corações? Tá entendendo? Louvado seja Deus. Você pode estar falando comigo, mas pode estar pensando mal
no teu coração de mim. E Jesus está vendo, como se eu estivesse falando com alguém e no meu coração estivesse pensando mal. Jesus está vendo o meu coração, Jesus vê o profundo, o oculto, o escondido dos nossos corações, louvado seja Deus. Por isso que ninguém engana Deus, gente, ninguém engana Deus, não adianta falar Senhor, Senhor e não fazer o que o Senhor manda. Não adianta falar Senhor, Senhor e o seu coração está cheio de maldade, como sepulcro caiado, né? Fedendo mal as narinas de Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Por isso que o Senhor disse que ele não olha para a aparência. Quando ele fala que ele não olha para a aparência, significa que ele não olha para aquilo que eu estou falando, mas ele olha para aquilo que está no meu coração. Se confirma com aquilo que eu estou falando. Tá entendendo? Por isso que há uma testificação. Então, aquilo que eu falo tem que ser testificado com o meu coração, tem que vir do meu coração e não da boca para fora, louvado seja Deus, mas de todo o nosso coração. Então, se você quer a minha amizade, tem que ser de todo o teu coração. Não adianta tu querer a minha amizade de teu coração, a intenção não é ser minha amiga, não é ser meu amigo, não é ser uma pessoa que está ali louvado em concordância comigo. É melhor que não faça, é melhor que não seja meu amigo, é melhor que não seja minha amiga, que você está mais em sinceridade do que você está mentindo que é, e o Senhor que conhece a intenção dos nossos corações. Ele conhece o nosso coração. O Senhor sabe quem nós somos, gente. O Senhor sabe quem nós somos. Ninguém engana a Deus. Ninguém. Quando o ser humano entender isso, que ele não engana Deus, ele vai mudar a vida dele. Ele vai analisar mais a vida dele. Ele vai ter mais cuidado com o que ele faz. Por quê? Porque ele sabe que Deus está vendo, conhece todas as coisas. E muitas das vezes os seres humanos fazem as coisas em suas maldades. Por quê? Porque acha que Deus não está vindo, porque acha que não haverá uma cobrança, porque acha que não haverá uma colheita. Se não houver arrependimento, porque quando você se arrepende do seu pecado, quando eu me arrependo do meu pecado, da minha intenção, do meu coração, o Senhor nos perdoa. O Senhor nos perdoa, mas para isso eu tenho que reconhecer as minhas falhas, os meus erros. E aqui esse povo estava falando, né, que Jesus estava blasfemando, mas Jesus, ele pega, vai mostrando que ele não estava. Jesus, ele comprovava tudo aquilo que ele falava, gente. Era testificado. E ele diz aqui, mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse, por que pensais mal em vossos corações? Então não vá pela palavra dos outros. Procure ver os corações. Peça para Deus mostrar o coração dessa pessoa. Principalmente você que quer casar, né? Eu não sei se o rapaz saiu daí. Peça para Deus mostrar o coração desse homem para você, dessa mulher, dessa amiga, desse amigo. Peça para Deus mostrar o coração do teu pastor. Peça para Deus mostrar o meu coração para você. Peça para Deus, Ele mostra. Ele mostra o oculto escondido para nós. Louvado seja Deus engrandecido. E quando Ele mostra os corações para nós, o que acontece? Se aquele coração tiver em verdade, tu vai ficar com ele. Mas se não tiver em verdade, o que tu vai fazer? Vai se afastar. Vai se afastar, louvado seja Deus engrandecido. Você que escolheu a mulher que você queria. Você que escolheu o homem que você queria. E você não falou para Deus, Deus, eu quero que o Senhor traga o meu esposo. Que o Senhor traga a minha esposa. Que o Senhor escolha, porque o Senhor conhece o coração das pessoas. Nós não conhecemos, somente se o Espírito Santo revelar. E Ele revela. E Ele revela, né? Ele revela a intenção do coração. Então, louvado seja Deus engrandecido. A palavra de Deus diz que nós não recebemos porque pedimos mal. Às vezes tu tá com um esposo que não era o esposo que tu queria, mas tu pediu mal esse esposo. Tu tá com uma mulher, mas não pediu mal a mulher que tu queria de Deus, não é verdade? E aí o que acontece? Um monte de divórcio, um monte de separação, um monte de traição, pessoas infelizes casadas, pessoas lutando contra o seu próprio marido, mulher lutando contra o marido lutando contra a mulher, casal sem concordância, um puxa por um lado, um puxa por outro. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado, por quê? Porque foi escolha tua.
foi escolha sua. E se fosse uma escolha de Deus, com certeza seria diferente para a tua vida. Porque o que vem de Deus é bom, é melhor, é de paz. Não são um casal perfeito, mas não haverá separação. Pode não desentender, mas de repente, depois já estão se perdoando, já estão juntos, já estão se abraçando. Gente, pelo amor de Deus, um casal que chega a um ponto de dormir separado. Você já está divorciado dentro de casa. Um casal que chegou ao ponto de dormir no outro quarto. Se você ama Cristo, Deus vai trazer um esposo que também ama Cristo. Deus vai trazer um esposo para você que ele fará o papel de Cristo na tua vida, né? De teu protetor, que vai entender tuas falhas, porque Cristo entende nossas falhas. Então, louvado seja Deus. Eu acho muito triste, gente, muito triste, pessoas que vivem de aparência, mas dentro de casa estão separados. Para que tu casou para te dormir longe da tua mulher? O maior erro, gente, é você dormir longe do teu marido ou da tua esposa. Se você fizer isso a primeira vez, nas primeira briga, você vai e dorme longe dele. Aí pronto, né? Não tem aquele perdão, fica todos os dois orgulhosos. Quando é na segunda briga, de novo dorme longe do esposo ou da esposa. Né? A mulher, tu vai dormir no sofá. Pelo amor de Deus, gente, teu marido não casou contigo para dormir no sofá, não. E nem tu tem um marido para te colocar ele para dormir no sofá, para dormir não sei aonde. Pelo amor de Deus. Ah, mas ele ronca, irmã. Aguenta, aguenta. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Coloca lá um tampador no ouvido, né? Não tem um tampão por ouvido? Coloca lá, mas não deixa o inimigo trabalhar no casamento de vocês, gente, não deixa. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Às vezes, pequenas coisinhas, o inimigo já vai trabalhando. Para quê? Porque você tem que ficar perto do teu marido, ele tem que sentir o teu cheiro, tu tem que sentir o cheiro dele. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Porque se você não estiver perto do teu marido, sabe o que vai acontecer? Esse amor vai esfriar. Se tu não estiver perto da tua mulher, esse amor vai esfriar. Louvado seja Deus, engrandecido, exaltado. Pois qual é mais fácil? Dizer, perdoados são os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Interessante, né, que Jesus fala para eles. Jesus fala, é mais fácil dizer, perdoados são teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda. Então, interessante, né, que quando Jesus, às vezes, se você estudar a palavra de Deus, o Novo Testamento, tem hora que Jesus diz bem assim, pega a tua cama, levanta e anda. Não é isso? Então significa o quê? Que ele estava dizendo, perdoados são teus pecados, pega a tua cama, levanta e anda. Só que ele não falou, perdoados são teus pecados. Aqui foi diferente. Aqui ele não falou, pega a tua cama, levanta e anda. Mas ele falou, perdoados são teus pecados. Então o Senhor Jesus estava explicando, se eu estou falando para levantar e andar, é porque o pecado está sendo perdoado. Louvado seja Deus. Por quê? Porque o pecado te deixa caído. O pecado te deixa paralítico. O pecado, ele não deixa você congregar. O pecado não deixa você ter uma vida com Deus. O pecado não deixa você ter comunhão com Deus. Por isso que o Senhor diz, levanta e anda. O pecado é a nossa queda. O pecado nos derruba. O pecado nos deixa caído. Louvado seja Deus. E o Senhor estava falando aqui, levanta e anda. É mais fácil dizer, perdoados são teus pecados, ou eu dizer, levanta e anda? Tá entendendo? Porque o sentido do pecado, gente, é que a gente esteja no chão. É o sentido do pecado é que a gente esteja caído. O sentido do pecado é esse, é que você fique paralítico. Não tem ninguém paralítico aqui, eu acho, né? Não sei quem é que tá me ouvindo aqui na live. Mas o pecado faz essa paralisia na tua vida. As pessoas que estão no pecado, gente, elas se escondem de Deus. Elas não vão mais pro culto. As pessoas que estão no pecado não entram em lives de oração. As pessoas que estão no pecado não entram em lives da palavra. Por quê? Porque elas estão com o entendimento que estão no pecado. Mas está errado, gente. Mas está errado.
Por quê? Porque eu, em pecado, eu tenho que ir para a congregação. Para quê? Para que haja arrependimento na minha vida, para que haja libertação. Você que está no pecado, você tem que buscar a Deus. Para quê? Para que haja esse perdão para a tua vida, para que haja essa cura na tua alma, para que haja salvação na tua vida. Louvado seja Deus. Nós não temos que nos santificar para irmos para a congregação, para entrarmos numa live de oração. Eu pregar é uma coisa, mas o pecador, ele tem que vir com esse pecado, ouvir a palavra, se arrepender do pecado e será perdoado por Deus. Tá entendendo? Tem gente que diz assim: ai, irmã, eu não vou pro culto porque eu gosto de beber, porque eu gosto de fumar, porque eu gosto de festa. E eles dizem: não, e as coisas com Deus é séria. Verdade, é séria. Mas se você não buscar a Deus para que ele te liberte desse pecado, tu vai ficar caído no pecado, tu vai morrer no pecado, tu vai perder a salvação no pecado. E o Senhor, ele não quer que a gente perca a nossa salvação. O Senhor, ele não quer que você fique no pecado, que você fique caído. Ele quer te libertar, ele quer te salvar, ele quer te purificar, ele quer te santificar, ele quer te limpar pela palavra dele. Então, todos os dias nós estamos sendo limpos pela palavra dele. Gente, não tem um que não peque. Não tem um que não peque nessa terra. Porque aquele que diz que não tem pecado, ele já pecou. Ele já pecou. Às vezes você mente sem querer, sabendo que não é para mentir. Sabendo que não é para mentir, mentiu. Às vezes você fala uma palavra sabendo que não é para falar. Às vezes você está fazendo aquilo que você sabe que não é para fazer. Então não tem esse que diz assim: ah, eu não peco mais. Eu não peco mais. Não tem esse. Pecamos por pensamentos, por intenções do coração, por achismo. Eu acho que a irmã está pensando isso de mim. Gente, se Deus não revelar os corações e intenções para as pessoas, não adianta tu querer adivinhar os meus pensamentos. Não adianta eu querer adivinhar os teus pensamentos. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E por muitas pessoas olhar para nós e querer analisar nossa vida e querer dizer que somos aquilo que nós não somos, estão pecando. Então, estão pecando, estão julgando, louvado, estão tomando decisões na sua vida sem te conhecer, sem saber a tua história, sem saber quem verdadeiramente você é com Deus. Porque as pessoas olham muito para a aparência. A aparência que eu estou falando, gente, não é de veste. A aparência de aparentar que fala de Deus, que prega, que ora, que está dentro do templo, que vive com a Bíblia na mão. Esse tipo de aparência não tem nada a ver com veste, mas aparentar para pessoas aquilo que você não é, mas está aparentando que é. Eu aparento que eu vou para a igreja, eu aparento que eu ando com Bíblia, eu aparento que eu oro, eu aparento que eu prego a palavra, mas o Senhor conhece a intenção do meu coração. Porque nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Nem todos que dizem Senhor, Senhor faz a vontade do Senhor. Então ele sabe se eu prego e oro e se faço a vontade dele. Ele sabe se você que não prega, que não ora, mas faz a vontade dele. Entendemos e aprendemos? Vamos lá já encerrar. É uma mensagem tão pequenininha, né? Mas Deus faz ela ser tão grande. Eu fico só olhando. E ele diz aqui: pois qual mais é fazer dizer perdoados são teus pecados, ou dizer levanta-te e anda? Ele pergunta, né? Ora, para que saibas que o Filho do Homem tem na terra autoridade. O Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, né, Renata? Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama, vai para a tua casa. Olha aí. O pecado, louvado seja Deus, te deixa muitas das vezes acamado. O pecado deixa você sem atitude. O pecado deixa você desanimado. Por isso, louvado seja Deus, engrandecido que o Senhor trouxe essa palavra. Porque o que a gente precisa é nos arrependermos do nosso pecado. Quando nós nos arrependemos do nosso pecado, sabe o que acontece? Há um renovo do Espírito Santo na nossa vida. Há um renovo, um renovo que você ora, você busca mais a Deus, você quer a palavra. Porque que muitas pessoas
não meditam na palavra, não buscam a palavra, porque vivem no pecado. E pessoas que vivem no pecado não querem saber da palavra, porque a palavra confronta o pecado, porque a palavra liberta-nos do pecado, porque a palavra nos dá o entendimento do que é certo e do que é errado, do que é o bem e do que é o mal. E ele mesmo disse na palavra dele: escolha o bem, escolha fazer o bem, escolha viver no caminho da verdade e da vida, escolha, louvado seja Deus, agradecido a praticar as coisas boas. E muita da gente não quer, gente, se aprofundar na Bíblia. Por quê? Porque a Bíblia, ela vai te libertar. Ela vai mostrar os teus defeitos, ela vai te constranger, ela vai te purificar, ela vai dizer, olha, tu é esse. Como o profeta chegou com o Davi e falou, tu é esses. Tu é esse. E a Bíblia mostra que nós somos. A Bíblia fala que nós somos. A Bíblia, ela não é um livro de ser lido. Ela é um livro a qual fala conosco. Ela fala conosco. Ela entra no nosso coração, revelando aquilo que está escondido ou oculto. Se você estudar a Bíblia e dizer assim, Senhor, eu sou assim. Senhor, tu está falando comigo porque eu pratico isso, porque eu faço isso. Sabe o que vai acontecer? Tu vai gerar um arrependimento na tua vida. Não é ler a Bíblia, gente, como se fosse a tua caixinha de promessa. Porque as pessoas... Não tem aquela caixinha de promessa? Eu não examinei se a caixinha de promessa só tem coisa boa. Eu nunca trabalhei com caixinha de promessa. Nunca trabalhei com isso. Mas às vezes eu fico vendo pessoas que trabalham com a caixinha da promessa. Aí eu não sei se todo tempo só vem versículos de promessas, né? De promessas boas. Mas a palavra de Deus, gente, ela tem que confrontar para quê? Para que a promessa se cumpra na nossa vida. Então, quando nós nos arrependemos do pecado, quando nós, louvado seja Deus engrandecido, pedimos perdão de Deus, das nossas falhas, do nosso pecado, há uma promessa que se cumpre na nossa vida. Que promessa que se cumpre na nossa vida? A de libertação. Você não ora tanto para o seu filho ser liberto? Você ora tanto para o teu marido ser liberto? Você ora tanto para a tua esposa ser liberta? E você não vê resultado. Por quê? Porque a palavra de Deus é que liberta. Você tem que orar, mas de vez em quando você prega a palavra para tua esposa. Você prega a palavra para o teu esposo. Não vai debater, mas de vez em quando tu vai semeando a palavra no coração do teu esposo. Se ele rebater, te cala. Não vai rebater palavra, gente, que isso aí vem do maligno. Lembra lá quando Jesus foi levado ao deserto? O que houve foi, o Satanás foi rebater a palavra com ele. Então não rebate, lança semente. Vou dar um exemplo da minha filha. Toda vez que eu falava da palavra para minha filha, ela às vezes rebatia, eu parava. Mas depois ela chegava comigo e dizia assim: ah, tu fala isso, 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 mas depois eu vou meditar. Depois eu vou pensar. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Então, se você ficar semeando a palavra de Deus para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, não todas as horas para aborrecer. Gente, enquanto a pessoa não amar a palavra de Deus, ela vai achar aborrecedora. Ela não vai receber com agrado. Então tem que ser à medida, tem que ser aos poucos. Louvado seja Deus que você vai semeando, regando aquela semente com teu exemplo, com teu amor, com as tuas orações, com a tua espera, confiando em Deus. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Mas não deixe de semear a palavra, não deixe. Dentro da tua casa, né? A obra começa em casa. A obra começa em casa. Se você que vive com a tua família, se você não tem o teu momento do culto no lar, gente, eu não sei por que a maioria do povo não pratica mais o culto no lar. O culto no lar, faça o culto no lar, reúna a tua família, reúna a tua esposa. Quantas vezes tu estuda a Bíblia junto com a tua esposa? Estou falando com cristão aqui, estou falando com crente. Quantas vezes você aí, não precisa me responder não, precisa não. Responda para você, quantas vezes tu chama a tua esposa para estudar a Bíblia? Vamos lá aprender a palavra? Quantas vezes tu pega teu filho que está aí começando a aprender, começando a entender as coisas, tu chama ele para orar junto contigo?
Quantas vezes tu chama aquela... Eu me lembrei da minha vizinha. Ela estava falando do neto dela, que a mãe estava ensinando ele coisas que não devia. Aí ela pegou e disse assim, ela devia ensinar ele a rezar, porque é católica, né? Então o católico fala reza, nós falamos oração. Aí ela devia ensinar coisas boas, devia ensinar ele a rezar. E é mesmo, gente. Você às vezes está ensinando teus filhos só as coisas do mundo, mas tu ensina ele a orar, tu ensina ele a buscar a Deus, tu ensina ele a ter amor pela palavra de Deus. Muitas das vezes não faz isso. Então, louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Tem que ter o culto na família. Tem que ter aquele momento teu e do teu esposo, louvado seja Deus, que vocês vão estudar a palavra junto. Coisa maravilhosa, gente. É muito bom um casal que estuda a palavra de Deus. É lindo. É lindo, gente. É muito lindo um casal que estuda a palavra de Deus. Se o homem sabe mais do que a mulher, melhor ainda, que ele vai ensinar aquela mulher. Se a mulher sabe mais do que o homem, porque está mais firme na fé, ela vai ensinar aquele homem, né? Porque louvado seja Deus engrandecido, no reino espiritual, ninguém tem sexo, gente. No reino espiritual, a alma não tem sexo, né? O corpo tem, mas a alma não tem, o espírito não tem. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Esse que é o problema dos seres humanos. Ele quer tratar a alma como se fosse, se ela tivesse sexo, ela não tem. Por isso que no céu não vai ter casamento, porque é espíritos. Serão todos espíritos, louvado seja Deus. Vamos encerrar bem aqui. Então, ele disse para ele, levanta, toma a tua cama, se vai para a tua casa. E levantando-se foi para a sua casa, e a multidão, vendo isto, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. O poder foi dado aos homens. Que homem que foi dado ao poder? A Jesus. Jesus foi dado o poder dele curar paralíticos. E Jesus nos dá esse poder. Jesus nos deu esse poder. Louvado seja Deus. Entendemos a palavra, entendemos sobre a intenção do coração, entendemos que o coração pensa, entendeu que o coração pensa. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. Jesus falou aqui, porque pensais mal em vossos corações. Pensamento que está em oculto, escondido no teu coração. Amém? Vamos encerrar, gente. E você que está afastado do caminho, volte para Jesus. Se arrependa dos seus pecados e peça para Jesus te perdoar. Ele está aqui para te perdoar. Ele está aqui para te levantar. Ele está aqui para dizer para você, levanta e anda. Ele está aqui para dizer, perdoados são teus pecados. Dele eu não lembro mais. Se arrependa, Jesus está voltando, Jesus está à porta. Os sinais estão aí, gente. Os sinais estão aí, só não acredita quem não quer, só não vê quem não quer, porque os sinais estão acontecendo, seja para nós cristãos, seja para o povo ímpio, seja para os pagãos, os sinais estão acontecendo. Eu vi uma reportagem que alguém disse que esse ano seria o ano do fim do mundo. Só que a Bíblia não fala qual é o dia que Jesus voltará. A Bíblia não fala qual é o último dia. Ela não fala isso. Louvado seja Deus, engrandecido. Mas eu escutei uma reportagem aí que tem pessoas anunciando que esse ano é o fim do mundo. Não é não ainda. Ainda não é o fim do mundo. Ainda é as dores de parto, né? O anticristo ainda nem se levantou. Como é que vai ser o fim do mundo? Esse ano não é o fim do mundo. Mas tem pessoas aí já dizendo que esse ano é o fim do mundo. Por causa de todos os acontecimentos, né? São os adivinhos que querem adivinhar, são aqueles que acham, falam sem ter certeza do que estão falando. E nós temos que falar com certeza que a palavra de Deus é certa para os acontecimentos que estamos vivendo nessa terra. Passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará.
Amém? Entregue sua vida para Jesus, porque Ele entregou a vida dele por mim e por você primeiro. Agora é a nossa vez de entregar a nossa vida para Ele. Seja grato a Jesus, porque Ele te perdoou. Seja grato a Jesus, porque Ele deu a vida dele por você. Mas como é que muitas pessoas são ingratas? São ingratas com seus pais, é ingrato com o esposo, é ingrato com a esposa, vai ser grato com Deus? Nós vivemos numa geração ingrata, rebelde. Nós vivemos numa geração que cheia de orgulho, que só querem ser adorados, que só querem ser vistos, que querem só vaidade. São pessoas vaidosas. O que é pessoas vaidosas? Aquelas que querem fazer a sua vontade. A vaidade não tem nada a ver com beleza, não tem nada a ver com você querer estar bonita, você querer estar bonito. Isso não tem nada a ver. Vaidade é você querer viver a tua vontade e não a vontade de Deus. Isso é vaidade. Tu coloca as tuas coisas em primeiro lugar e não o Senhor em primeiro lugar na tua vida. Amém? Vamos encerrar. Não é por força nem por violência, mas eu espero que todos nós tenhamos entendido a palavra de Deus. Então vamos ter cuidado com o nosso coração, porque o Senhor conhece a intenção do nosso coração. Louvado seja Deus, engrandecido e exaltado. E que Deus abençoe a todos, que Deus abençoe você.